E se eu lhe dissesse que aquele copo de leite que bebe religiosamente todas as manhãs, a pensar que está a fortalecer os seus ossos e músculos, pode, na verdade, não ser a melhor opção para si? E se existisse uma bebida, simples de preparar, que pudesse ajudar a construir músculo de forma mais eficaz, dando-lhe mais força e energia para o seu dia a dia? Parece bom demais para ser verdade, não é? Muitos de nós, depois dos 60, sentimos que o nosso corpo já não responde como antes. As tarefas que eram simples, como carregar os sacos das compras ou brincar com os netos, tornam-se um desafio. Sentimos os músculos a enfraquecer, uma condição que os médicos chamam de sarcopenia, e isso assusta-nos. Pensamos que é uma parte inevitável do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. O segredo não está em beber mais leite, mas em dar ao nosso corpo o tipo certo de combustível. Neste vídeo, vamos desvendar não só que bebida é essa, mas também outros 4 hábitos alimentares simples que podem transformar a sua força e vitalidade. Vamos esquecer as soluções complicadas e focar-nos no que realmente funciona de forma prática e acessível. Fique até ao fim, porque o que vou revelar no final pode mudar completamente a forma como encara a sua saúde muscular. Vamos então começar com o nosso grande segredo, a bebida que promete revolucionar a sua saúde muscular. E não estou a falar de nenhum elixir mágico ou de um produto caro que só se encontra em lojas especializadas. Estou a falar de algo que pode fazer em casa, em menos de 5 minutos. Trata-se de um batido de proteína, mas não um batido qualquer. A base dele é o kefir ou o iogurte grego natural, e é aqui que a magia começa. Por que é que isto é superior a um simples copo de leite? A resposta está na qualidade e na quantidade da proteína. Enquanto um copo de leite tem cerca de 8 gramas de proteína, uma boa porção de iogurte grego pode ter o dobro, perto de 15 a 20 gramas. O kefir, para além de ser rico em proteína, é uma fonte incrível de probióticos, que são essenciais para a saúde do nosso intestino. E um intestino saudável absorve muito melhor os nutrientes, incluindo a proteína que os nossos músculos tanto precisam. À medida que envelhecemos, a nossa capacidade de digerir a lactose, o açúcar do leite, diminui. Isto pode causar inchaço, gases e desconforto, o que nos leva a evitar os laticínios, perdendo assim uma fonte de cálcio e proteína. O kefir e o iogurte grego são fermentados, o que significa que grande parte da lactose já foi digerida pelas bactérias boas, tornando-os muito mais fáceis de tolerar. Mas o verdadeiro poder deste batido vem da forma como o enriquecemos. Pense nele como uma tela em branco. A nossa base é o iogurte grego, ou o kefir. Agora vamos adicionar os ingredientes certos. Para um impulso de proteína e energia, podemos juntar uma colher de sopa de manteiga de amendoim ou de amêndoa. Estas não só adicionam um sabor delicioso, como também fornecem gorduras saudáveis e mais proteína. A seguir, uma banana. A banana não é só para dar doçura. É riquíssima em potássio, um mineral crucial para a função muscular e para evitar cãibras. Se quiser ir um passo mais além, e aqui está uma dica de ouro, adicione uma colher de sementes de chia ou de linhaça moída. Estas pequenas sementes são gigantes nutricionais. Estão carregadas de fibra, que ajuda na digestão, e de ômega 3, um anti-inflamatório natural que ajuda os músculos a recuperar depois do esforço. Imagine o seu corpo como uma casa em construção. A proteína são os tijolos. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar esses tijolos. É como se os trabalhadores da construção ficassem um pouco mais lentos. Precisamos não só de mais tijolos, mas de tijolos de alta qualidade e de os entregar no local da obra rapidamente. O leite entrega alguns tijolos, mas de forma mais lenta. Este batido, especialmente se lhe adicionar uma colher de proteína em pó de soro de leite, whey protein, é como entregar uma palete inteira de tijolos de primeira qualidade diretamente na obra. A proteína de soro de leite é absorvida muito rapidamente pelo corpo, fornecendo aos músculos os aminoácidos de que necessitam para se repararem e crescerem, especialmente depois de uma caminhada ou de um pouco de exercício. A receita é simples.
Numa liquidificadora, coloque um copo de iogurte grego natural ou kefir, meia banana, uma colher de sopa de manteiga de amendoim, uma colher de sementes de chia e, se quiser, uma medida de proteína em pó. Junte um pouco de água ou leite vegetal para atingir a consistência desejada. Bata tudo e beba de imediato. O melhor momento para o beber? De manhã, ao pequeno almoço, para começar o dia com energia e dar aos seus músculos o que eles precisam desde cedo, ou logo após alguma atividade física, para maximizar a recuperação. A diferença que isto pode fazer é notável. Lembro-me do Sr. Manuel, um vizinho meu, que se queixava de já não ter força para cuidar da sua horta. Passava a manhã a cavar e à tarde sentia-se completamente exausto com dores musculares. Sugeri-lhe que trocasse o seu pão com manteiga e café com leite por este batido. Ao início ele torceu o nariz, mas decidiu experimentar. Passadas 2 semanas, encontrou-me na rua com um sorriso de orelha a orelha. Disse-me que não só tinha mais energia para trabalhar na horta, como também se sentia menos dorido no dia seguinte. Sentia-se mais forte. Esta pequena mudança na sua rotina matinal deu-lhe uma nova vida. Esta bebida não é apenas um alimento. É uma ferramenta poderosa para combater a perda muscular e recuperar a sua independência e vitalidade. É um passo simples, mas profundamente eficaz. E é apenas o começo da nossa jornada para um corpo mais forte e saudável. Agora que já descobrimos o poder do nosso batido matinal, vamos ver que outras armas secretas podemos adicionar ao nosso arsenal diário. Não se trata de fazer dietas restritivas ou de comer coisas de que não gosta. Trata-se de fazer pequenas trocas e adições inteligentes que, somadas, criam uma enorme diferença. A nossa segunda arma são os ovos, especialmente ao pequeno almoço. Muitas vezes, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol. Hoje a ciência já provou que, para a maioria das pessoas, comer 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente saudável e incrivelmente benéfico. Cada ovo é uma pequena cápsula de nutrição perfeita. Contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir músculo, mas não consegue produzir sozinho. Pense nisto. Começar o dia com 2 ovos mexidos já lhe dá cerca de 14 gramas de proteína de alta qualidade, o que o vai manter saciado e com energia durante toda a manhã, evitando aqueles picos de fome que nos levam a petiscar bolachas ou pão. Além da proteína, os ovos são ricos em leucina, um aminoácido que funciona como um interruptor para a construção muscular. É ele que dá a ordem ao corpo para começar a reparar e a construir tecido muscular. E a gema, que muitos deitavam fora, é onde se encontra a maior parte dos nutrientes. Vitamina D, essencial para a saúde óssea e muscular. E colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a memória. A versatilidade do ovo é outra grande vantagem. Pode comê-lo cozido, escalfado, mexido ou numa omelete com espinafres e cogumelos para um bônus de vitaminas e minerais. Um pequeno almoço com ovos, acompanhado por uma fatia de pão integral, é uma refeição completa que prepara o seu corpo para qualquer desafio. Passemos agora para o nosso terceiro aliado, um grupo de alimentos muitas vezes esquecido, mas que faz parte da nossa tradição culinária. As leguminosas. Falo do grão de bico, das lentilhas, de todos os tipos de feijão. Estes alimentos são verdadeiros tesouros. São uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais. E tudo isto a um custo muito baixo. Uma chávena de lentilhas cozidas, por exemplo, oferece cerca de 18 gramas de proteína, quase o mesmo que 100 gramas de carne, mas com a vantagem adicional de 15 gramas de fibra. A fibra é crucial, especialmente à medida que envelhecemos. Ajuda a regular o sistema digestivo, a controlar os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo. Incorporar leguminosas na sua alimentação é mais fácil do que parece. Uma sopa de lentilhas reconfortante, uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado ou simplesmente adicionar feijão frade a uma salada de atum. O nosso tradicional cozido à portuguesa
é um excelente exemplo de como combinar proteína animal com a vegetal das leguminosas. Não subestime o poder de uma boa feijoada ou de um prato de favas com chouriço. São pratos que nos confortam a alma e fortalecem o corpo. O quarto hábito leva-nos diretamente ao nosso maravilhoso mar. Falo do peixe gordo. Sardinhas, cavala, salmão, atum. Portugal é abençoado com uma costa rica e uma cultura piscatória imensa. Devemos aproveitar isso. Estes peixes são excelentes fontes de proteína, mas o seu verdadeiro superpoder está no ômega 3. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório. Com a idade, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau, o que não só contribui para várias doenças, mas também dificulta a recuperação e o crescimento muscular. Ao comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana, estamos a combater essa inflamação, permitindo que os nossos músculos se reparem mais eficientemente. Pense numa sardinha assada na brasa, servida numa fatia de pão de mafra. É mais do que uma refeição deliciosa, é um tratamento para os seus músculos. Uma lata de sardinhas ou de cavala em azeite é uma forma rápida, barata e muito saudável de fazer uma refeição ligeira, cheia de proteína e ômega 3. Junte a uma salada ou a umas batatas cozidas e tenha um prato completo. O ômega 3 também é fundamental para a saúde do cérebro, ajudando a proteger a nossa memória e função cognitiva. Portanto, ao cuidar dos seus músculos, está também a cuidar da sua mente. Finalmente, o nosso último hábito não é sobre o que comer, mas sobre como e quando comer. É o princípio de distribuir a proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e depois um jantar enorme, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária. No entanto, o nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Se lhe dermos uma quantidade massiva de proteína de uma só vez, ele vai usar o que precisa naquele momento para reparação e outras funções, e o excesso pode ser convertido e armazenado como gordura ou simplesmente eliminado. O ideal é fornecer ao corpo um fluxo constante de proteína ao longo do dia, como se estivéssemos a dar-lhe pequenos lotes de tijolos a cada poucas horas, em vez de despejar um caminhão inteiro de uma só vez. Isto mantém o processo de construção muscular ativo durante todo o dia. Na prática, isto significa incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal e também nos lanches. Já falamos do batido ou dos ovos ao pequeno almoço. Ao almoço, pode ser o peixe grelhado ou um bife de frango. Ao jantar, uma sopa de leguminosas ou um prato de peixe. E os lanches? É aqui que podemos ser criativos. Em vez de uma bolacha ou de um bolo, por que não um punhado de tremoços? Os tremoços são um petisco tradicional português e uma fonte incrível de proteína vegetal. Um punhado de amêndoas ou nozes, um iogurte natural ou umas fatias de queijo fresco com um fio de azeite e orégãos são outras opções excelentes. Ter estes pequenos lanches proteicos a meio da manhã e a meio da tarde evita que cheguemos às refeições principais com uma fome voraz e ajuda a manter os nossos níveis de energia estáveis e os nossos músculos constantemente nutridos. Então, como vimos, fortalecer o corpo depois dos 60 não requer medidas drásticas. Trata-se de fazer escolhas conscientes e inteligentes. Começar o dia com o nosso batido poderoso, incluir ovos na nossa rotina, abraçar as nossas leguminosas tradicionais, saborear o peixe da nossa costa e distribuir a nossa ingestão de proteína ao longo do dia. Cada um destes hábitos, por si só, é benéfico, mas quando os combinamos, o efeito é sinérgico. Eles trabalham em conjunto para criar um ambiente no seu corpo que favorece a força, a energia e a vitalidade. Lembre-se, nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. Não se trata de se tornar um atleta olímpico, mas sim de ter força para pegar nos seus netos ao colo, de ter a energia para fazer uma longa caminhada à beira-mar, de ter a independência para carregar as suas próprias compras e viver a sua vida plenamente,
sem limitações. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir os seus músculos e investir na sua qualidade de vida. Comece com uma mudança. Talvez seja experimentar o batido amanhã de manhã. Veja como se sente. Depois, na semana seguinte, adicione outro hábito. Pequenos passos consistentes são o caminho para uma grande transformação. Gostava muito de saber o que pensa. Qual destes hábitos já faz parte do seu dia a dia? Ou talvez tenha uma receita especial de batido ou um prato de leguminosas que queira partilhar. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos partilhar experiências e aprender uns com os outros. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver com mais saúde e energia depois dos 60, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. A sua interação ajuda-nos imenso a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. A idade é apenas um número. O que importa é a vitalidade que sentimos por dentro e a força que temos para viver a vida que desejamos. Cuide de si e viva cada dia ao máximo.